Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. A aula de hoje será específica para resoluções de questões da prova de domingo, né? A prova para professores, né, da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Bom, já garanto para vocês que tudo que nós falamos, né, nas aulas de questões, né, nas 3 horas de resoluções de questões, caiu, exceto uma questão que eu vou deixar um específico, um asterisco, na qual eu vou explicar o porquê para vocês. Então, quem viu a aula da LAC, né, quem viu a aula de informática do professor João Kleber, com certeza gabaritou, porque caiu praticamente tudo que nós vimos. Caiu sobre a parte de intranet, caiu sobre a parte de internet, de e-mail e também caiu sobre a parte de Office, beleza? Então, sem mais delongas, nós tivemos 5 questões, né? As questões foi de 26 até a 30, né? Para todos os cargos de professores, né? Citados. E vamos começar com a primeira questão, né? Essa questão é sobre backup. Ele fala o seguinte: para a realização de cópia de segurança, né? Backup pode ser como procedimento escolher um dos seguintes tipos de backup. E vimos que caem os backups. Diferencial, na verdade o primeiro backup a ser feito é o normal, também pode ser chamado de completo. Depois você pode fazer o diferencial ou incremental. Você pode ter o backup de cópia, né? Ou o backup diário. Então, se você entendeu o conceito da aula, resolveu questões, está fácil de marcar. Bom, existe o backup preferencial? Não existe o backup preferencial. Então você já pode eliminar todas as alternativas que tenha preferencial. Então você pode eliminar a, você pode eliminar a C, que tem preferencial, você pode eliminar... Não, paramos por aqui, né? Sabemos que incremental existe e diferencial também. Tanto é, gente, que a IBFC não teve nem a audácia de alterar as posições. Salvo engano, a alternativa B era a correta na resolução de questões nossa também. Então o gabarito é B. Mas por que eu encontrei o B? Vamos lá. Assistencial, pelo amor de Deus, não existe assistencial. Incremental tudo bem, mas assistencial não. Fundamental também não existe, então o nosso gabarito é a alternativa B. Resolvemos questões igualzinho, o enunciado das alternativas são idênticas. Então não teria como você não acertar. Então gabaritou aí uma questãozinha, né? O gabarito, logicamente, é a alternativa B. E vamos para a próxima, né? Essa questão, né, ela fala sobre a intranet. Eu falei para vocês que a IBFC cobra demais essa parte de intranet e internet. E falei para vocês o seguinte: tem que ter um macete, né? Qual que é o macete? Intranet é algo restrito aplicado a um segmento, certo? Internet é um conjunto de redes e não é aplicado a um segmento, é para todo o público. Se você levou esse embasamento para a prova, com certeza você gabaritou. Mas vamos verificar o que ele está cobrando, né? Assinale as alternativas abaixo, a única que identifica corretamente uma das características técnicas básicas da intranet, né? Bom, vamos lá. Não utiliza os mesmos protocolos da internet. Pelo amor de Deus, gente. Essa quem marcou é porque não entendeu o conceito. O que é um protocolo? Protocolo nada mais é do que um conjunto de normas. Então eu, professor João Kleber, você aluno que está me vendo agora, independente se eu goste ou não das leis de trânsito, eu tenho que obedecer. Se tem uma placa pare, eu tenho que parar. Então, intranet é um tipo de rede, internet é um tipo de rede, então, se eles gostam ou não, eles têm que obedecer. Então, pode eliminar esta aqui. Bom, B, utiliza qualquer endereço de IP, né? Para quem não sabe o que é endereço de IP, Internet é o Protocol, que seria uma identificação na rede. Presta atenção, gente. Você, né, vai passar no seu concurso público, né? E aí o que acontece? Na hora de ser chamado à aprovação, você tem que entregar uma lista de documentos, certo? Essa lista de documentos solicita que você apresente o seu CPF, né? Supondo, você escolhe o documento que você entrega no processo seletivo? Não, é a banca que exige. E o que acontece? Fazendo o raciocínio lógico para a parte de endereço IP. Endereço IP é uma identificação, né? E você tem que ter um endereço IP dedicado daquela rede na qual você está. Então, por exemplo, se lá no processo seletivo pediu para você trazer o CPF, você tem que trazer o seu CPF. Se lá no seu órgão onde você trabalha pediu sua carteira de trabalho, você tem que trazer o seu carteira de trabalho. Fazendo analogia, o CPF é um tipo de identificação, a carteira de trabalho também é um tipo de identificação, né? E o IP, gente, ele muda
tá? Como assim ele muda? Se eu estou numa rede local, é um tipo de IP. Se eu estou numa rede MAN de metrópole, é um outro tipo de IP. Se eu estou na rede mundial, é um outro tipo de IP. Então o IP não pode ser utilizado em qualquer endereço IP. Né? Por exemplo, uma identificação não é aplicada em qualquer tipo de rede. Dependendo da rede que você esteja, você tem um endereço de IP diferente. Imagine só, eu estou conectado ao meu celular lá na casa, né, dos meus pais. Então, o meu pai ele tem um roteador, ele tem uma rede local lá dentro. Se eu estou conectado na rede local dele, eu vou ter um tipo de IP. Quando eu venho para a minha casa e conecto o meu celular à minha rede, à minha internet, é um outro tipo de IP. Então imagine o seguinte, o IP é como se fosse um endereço de CEP, né? Dependendo da localidade onde você se encontra, é um tipo de identificação. Então essa alternativa ela está errada, porque isso não é aplicado ao conceito de intranet, né? Muito mesmo a internet. Você mudou de local, logicamente vai mudar o seu endereço de IP, beleza? Bom, é restrita a um local físico. Opa, vamos ligar o sinal de alerta. Eu falei para vocês que intranet é o conceito de restrito. É dedicado, né, a um determinado tipo de pessoas, a um determinado tipo de segmento, né, de organizacional, de empresarial, enfim. Então essa aqui se cabe a esse conceito. Vamos analisar as outras. Não permite o compartilhamento de arquivos. Pelo amor de Deus, gente. Qual que é o objetivo de uma rede de computadores? Compartilhamento, não só de arquivos, mas como hardware, sistemas, dados, enfim. Então essa aqui você já pode eliminar também, né? Não usa o recurso de redes de área local, né? Que é Local Area Network. Pessoal, a intranet praticamente é uma rede local determinada a um tipo de segmento, né? E aí você fala que não usa. Agora, se ele fala que usa, aí tudo bem. Se ele falou não usa, você pode eliminar. E está aqui o nosso gabarito, alternativa C. Intranet é dedicada a um local restrito. Então, gabarito alternativa C, né? Mais um gabaritou aí, né, gente? Bom, fizemos várias questões destas, né? Na aula de resoluções de exercícios, né? E ele mudou, dessa vez, a forma. Mas o objetivo é o mesmo, ele colocou dois tipos de função e ele quer saber se você entende, né, a localização de linha, né, e por coluna. Primeira coisa que você tem que ter noção, a IBFC cobra muito isso, ele cobra se você sabe a posição, né. Sabemos que uma célula, né, o que é uma célula? É a menor unidade de uma planilha eletrônica. Ela é composta por linhas, que são representadas por números, e ela é composta por colunas, que é representado por letras, beleza? E aí ele fala o seguinte: com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresente a fórmula correta que está embutida lá na célula C2. Então vamos analisar. C é a coluna, 2 é a posição. Então ele quer saber qual que é a opção que chega na B5. E aí, infelizmente, eu sei que vocês não gostam de fazer, o ideal é que você pegue, né, os valores e faça, né? Então ele faz uma média de A1 até B2, então a gente já pode pegar aqui uma soma de A1 até B2, né? Então vamos pegar a primeira opção, né? Bom, o que é média? Você precisa saber que é a quantidade de células, né, dividida por elas, pelo número de células. Então o que é a média? Vamos verificar a média de A1 até B2. Como que eu faço para caminhar isso aqui, né? Primeiro, eu seleciono A1, né? E eu vou até B. B está nessa posição, né? B está aqui e 2 está aqui, então eu vou até aqui. Então eu vou ter que fazer a média disso aqui, ó. Né? Eu vou ter que somar todos os números e fazer a média. Então vamos fazer rapidamente aqui. 50 mais 40 é 90, 90 mais 30 é 120, 120 mais 20 é 140. Então repetindo, eu somei os valores, né? 50, 40, 90, 90 mais 30, 120, mais 20, 140, né? 140. Dividido, né, pela quantidade de células. Qual que é a célula que nós temos? Nós temos 4. Então, 4 vezes 30 é 120, 4 vezes 35, 4 vezes 35, né, é 140. Tá aqui o resultado. Então,
essa primeira função é 35. Como nós temos outras funções, né? Média aqui, tá vendo que nós temos média aqui? A gente pode colocar aqui também, ó. De A1 até B2 é 35, tá? Eu vou apagar aqui para facilitar o nosso conhecimento e eu vou fazer o outro, que faz a soma de A1 até B2, tá? A soma de A1 até B2 foi o que eu acabei de fazer. Eu selecionei de A1 até B2 e vou somar. Sabemos que a soma, vou colocar aqui do lado, é igual a 140, né? Então aqui eu tenho 140, né? E aí eu já tenho o resultado. Vamos ver se eu tenho mais algum de A1 até B2. Tá aqui, 140, né? E vamos resolver agora a parte de soma de A1 até C1, né? Soma de A1 até C1. Bom, A1 está nessa posição, certo? Vamos procurar C? C está nessa posição e 1 está nessa posição. Então eu vou fazer a soma, né, de A1, que seria todo esse trecho aqui, né? Então eu vou somar o quê? 30 mais 20 mais 10. 50 mais 10, 60. Então já resolvi a questão. Ele está querendo somar 35 mais 60. Logicamente que não vai dar certo, porque eu estou pedindo a célula C2 e a célula C2 é 25. Então você poderia eliminar, né? Eu coloquei soma de A1 até C1 porque é utilizado em outros locais também. Mas logicamente que você poderia já eliminar. Por quê? Aqui já deu 35 e eu quero 25. Então agora eu vou colocar o seguinte. Soma de A1 até C1 é 60. Né? E agora ele está pedindo média de A1 até C1. Então se é 60, simples. Eu vou dividir 60 pela quantidade de células inseridas, que vai dar igual de 20. Então a média é igual a 20. Então coloquei 20 aqui, 20 aqui. E agora eu tenho todos os valores necessários, né? Eu tenho 140, 140, 60 e 20. Agora você faz o cálculo, gente, para encontrar o valor que nós esperamos. Beleza? Então vamos lá. 140 menos 20 vai dar quanto? 120. E é esse o gabarito? Não. Você já pode eliminar, vou até colocar aqui em preto, a alternativa A e a alternativa B. Vamos para C. 140 mais 20, poxa vida, se é mais, vai dar o quê? 160, né? Então você já pode eliminar também. Vamos para D. 60 menos 35, opa! 60 menos 35 é igual a 25, né? 60 menos 35 é igual a 25, e 25 é o que eu quero, C2. Tá aqui o nosso gabarito, né? Vamos para a última, a média é 20, 20 mais 140 vai dar 160. Questão fácil, né? Claro que o mais complicado é você fazer dessa forma. Encontre os valores e faça a operação, né? Então isso aqui foi uma questão que a gente trabalhou bastante também na parte de Excel, porque a IBFC cobra muito, juntar várias funções numa função só. E o nosso gabarito está aqui, alternativa D, beleza? Então vamos para a próxima, né? E essa próxima questão, né, que pode ter complicado o nosso gabarito, né? Por que pode ser complicado o nosso gabarito? Gente, essa questão, ela cabe recurso. Bom, como que ela cabe recurso? Primeiramente, você tem que entender o seguinte. Como que eu vou fazer o recurso? Né? O recurso ele é cabível de análise, né? E essa questão, ela está correta. Tá? Ela está correta. Mas o recurso se dedica a essa palavrinha aqui, ó. Em inglês. Então como é que está a pergunta? Quantas teclas de atalho do Microsoft Word 2016 em inglês? E aí eu vou explicar para vocês o seguinte, vamos olhar o nosso edital? Nosso edital, vamos lá para a parte de quarta e quinta, né? Que falam respectivamente para edição de texto, planilhas eletrônicas e pacote Microsoft Office. Aqui ele está falando do BR Office, né? E aqui ele está falando do Word. Em algum momento ele especifica que os aplicativos serão na nomenclatura em inglês?
Não. Né? Então, logicamente, o aluno ele parte do princípio que vai ser baseado no idioma português, que é o nosso. Agora, se ele especifica, tudo bem. E aí tem um outro porém, que eles poderiam também entrar na questão, né, de anulação, que eu vou explicar para vocês, tá? Se eles fazem referência, preste atenção, se eles fazem referência ao BR Office ou ao LibreOffice, aí tudo bem. Porque o BR Office e o LibreOffice, ele pega os atalhos utilizando os conceitos da língua inglesa. Agora, ele em um momento algum você pode analisar a questão, ele fala que é sobre o LibreOffice e o BR Office. Professor, nem sei o que é isso. Lembre-se da aula, gente. LibreOffice e BR Office é o pacote concorrente do Microsoft Office, né? E eu fiz um aparato, gente. Eu pesquisei todas as questões do Word 2016 da IBFC. Não tem uma questão sobre atalho. Então é algo novo que eles quiseram colocar, né? Só que eles erraram nessa questão, né? Por quê? Na verdade não nem errou. Cabe recurso porque você se dedicou para o português. Em momento algum o gabarito, né? Ou perdão, o edital deixa explícito que nós teremos que dedicar ao Office inglês, certo? E aí você vai entender agora na forma prática, né? E eu vou mostrar para vocês o que são atalhos. Atalhos nada mais é do que você deixar mais rápido, você automatizar suas funções, né? E o atalho, ele é a sequência de controle, né? Mas a ideia do que você quer fazer, a ideia da formatação que você quer ter. Então, para exemplificar isso, imagine só. Quando eu quero deixar em negrito, eu aperto a tecla Ctrl mais o início da formatação que eu quero. Então, se eu quero deixar em negrito em português, né, eu até coloquei aqui Word, porque é o Word que nós estávamos preparados, é Ctrl N, né? Só que, para inglês, eles querem fazer associação para deixar mais rápido também. E no inglês, o Ctrl N serve para abrir um novo documento, porque a ideia deles é New Document, né? New Document, que é para abrir um novo documento. Então é diferente. Então por isso que essa questão é cabível de recurso. Porque para uma língua é um tipo de atalho, para outra língua é outro tipo de atalho. Vamos continuar ainda. Ctrl A, né? Que é de abrir, e caiu lá no concurso. Nós estudamos que é o seguinte, na aula. Ctrl A, ele vai abrir, porque o A faz referência a abrir. Só que em inglês o A não faz referência a abrir. O A vem de all. O que é all? Tudo. Então eu vou selecionar tudo. Beleza? Vamos para Ctrl B. Ctrl B é o único que sai da casinha, inclusive até falei na aula, né? Ctrl B, ele vem de salvar. Mas qual que é a ideia? Backup, né? Já no inglês, Ctrl B vem de bold. Ah, o que significa bold? Bold é negrito. Então, quando eu utilizo em inglês, eu vou negritar, eu não vou salvar. Ctrl T, em português, significa tudo. Em inglês não tem ação, porque o tudo é all. Beleza? Ctrl S, caiu no concurso, né? Ctrl S, em português, ele faz referência a sublinhar. Só que no inglês, ele faz referência para salvar, porque ele vem da palavra save. Beleza? Ctrl U, e é aí que vem a parte do concurso. Ctrl U, ele vem de substituir e localizar. Aí você fala o seguinte, professor, mas por que o Ctrl U, né, não foi Ctrl S? Porque ele já foi utilizado em sublinhar, então ele vai para a próxima. Qual que é a próxima? É U. Então Ctrl U você vai substituir e localizar. Já no inglês, ele vem de underline, né? O que é underline? Você vai passar um risco sobre a palavra. E isso é o quê? Deixar sublinhado, né? Que é o caso do Ctrl S no português. Ctrl O, né? Como o N já foi utilizado em negrito, nós pegamos a próxima. Qual que é a próxima? É O. Então, novo documento é Ctrl O. Mas em inglês, ele vem de open, que é abrir,
né? E o Ctrl E é padrão, né? O Ctrl E é centralizar tanto aqui, tanto aqui. Então vocês veem que há muitas diferenças, porque o atalho nada mais é, né, do que você fazer referência a uma formatação, um comando e abrir de forma mais rápida. Então, se eu utilizo em português, é uma coisa, se eu utilizo em inglês, é outra coisa. E o nosso edital, né, o edital da SEDUC não deixa isso explícito. Então, cabe sim recurso nessa questão. Então, vamos analisar agora a questão e responder ela, né? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar até em vermelho, ó. O seu recurso vai ser baseado nisso aqui, tá bom? A questão ela está correta, mas o seu recurso cabe nisso, perfeito? Então vamos lá. Quantas teclas de atalho do Microsoft Word 2016 em inglês? E suas respectivas ações, assinale de cima para baixo o preenchimento, né, correto entre os parênteses, considerado a letra V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, Ctrl E. Sabemos que o Ctrl E permite centralizar o texto. Ctrl U, aí é que vem o X da questão, né? Ctrl U, ele vai localizar em português. Só que para sublinhar em inglês é underline, né? Underline, uma linha abaixo do texto. Então, aqui está o quê? Verdadeiro. Certo? Ctrl O, né? Ctrl O, se fosse em português, é para abrir um novo documento, né? Um novo documento. E no inglês é para abrir, tá? Abrir. Então ele não fecha, então aqui é falso. Então nosso gabarito é a alternativa B, que está correto. E aí você vai entrar com recurso não falando que a questão está errada, errônea, né? Você vai abrir você vai abrir um recurso dizendo que o seguinte: o edital não deixa explícito que era, né, para utilizar o Office com a língua inglês, né? Por quê? Porque atalhos para português é uma coisa, atalhos para inglês é outra coisa. Porque ele faz referência ao comando. Então a nomenclatura para português é uma e para inglês é outra. É isso que você tem que basear o seu recurso, beleza? Então, infelizmente, alguns alunos meus não vão poder gabaritar, né, por causa dessa, né, questão. Mas vamos para a próxima, né? E última questão, que é uma assertiva, né? Que a IBFC gosta muito de fazer. Bom, vamos para a última questão, né? Essa questão aí é interessante porque pega a ideologia da IBFC, que é a questão de assertivas, né? Para você considerar o que é verdadeiro e o que é falso, e vamos lá. Quantas ferramentas e aplicativos de navegação e de correio eletrônico? Analise as afirmativas abaixo, dê os valores verdadeiros, ou F para falso, e assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo. Bom, vamos lá então. Enquanto os protocolos SMTP é para envio, o POP3 para receber e-mails. Vimos isso na aula de protocolos. Nós temos o SMTP é para envio e nós temos dois que podemos utilizar. O POP ou IMAP, né? Qual que é a diferença? O POP ele faz o quê? A transferência, né, para o cliente que solicita o e-mail. O IMAP ele faz uma cópia. Então tá corretinho, os dois recebem. Aqui envia e aqui recebe. Pergunta tranquilo. Verdadeiro. Então você automaticamente já pode eliminar a D e a E. Vamos para a próxima, né? Essa próxima eles quiseram complicar um pouquinho para vocês, né? O correio eletrônico é um tipo de uma ferramenta de comunicação síncrona, tá? Professor, não sei o que é síncrona. Antes de explicar esse conceito, vamos responder o outro, né? Para verificar se nós conseguimos resolver por eliminação, ok? Então vamos lá. O IP, né? O IP, endereço IP, né, possui atualmente somente as versões IPv4 e IPv6, corretamente. A versão IPv4 acabou o número de IPs, né? Nós criamos uma nova versão que é chamada de IPv6, que é baseada em números hexadecimais. Então é verdadeiro. Então a primeira e a última tem que ser verdadeiro. Então vamos lá. Podemos eliminar a B, né? E aí automaticamente
nós temos duas questões. Você pode ficar em dúvida entre a letra A e a letra C. Bom, e o que é comunicação síncrona, né? Síncrona, gente, é o seguinte, você envia um dado e você não espera o resultado final se o receptor está recebendo ou não. Então você vai enviando os dados, né? E aí esse envio de dados, essa comunicação, ela pode ser dividida em partes, né? E aí, quando você tem uma comunicação assíncrona, né, que ela é mais lenta, mas é o ideal, você me enviou um documento, né, uma hipótese. Esse documento vai como um todo, ele não vai particionado. Então, partindo desse princípio de comunicação síncrona, você vai colocar aqui no correio eletrônico. Quando eu envio um anexo, por exemplo, no meu anexo ele não vai particionado, ele vai por completo. Então eu não posso falar que ele é uma comunicação síncrona. Eu tenho que falar que ele é uma comunicação assíncrona. E aí vem o nosso gabarito, né? Que é a alternativa A. Tá? Então essa questão complicou porque eles colocaram essa palavra. Mas se você lembrar de sincronismo e de síncrona, né? Que você teria que saber o seguinte: síncrona vai ser entre partes. Eu não garanto que vai ser todo enviado, toda a informação de uma só vez para o receptor. E assíncrona vai ser toda a informação, todo o recurso vai ser enviado. Então essa aqui ela é falso, beleza? Então resolvemos aí, gente, as questões referentes ao concurso, né, da SEDUC para professores, né? Lembrando, né, essa última questão realmente, confesso para vocês que foi uma questão pesada, né? Mas você poderia resolver utilizando a probabilidade, né, e entendendo o conceito de sincronismo, né, que é a parte de assíncrona e síncrona, beleza? E aí, lembrando, né, cabe recurso, né, a questão 29, na qual fala sobre atalhos. O edital ele não deixa específico, beleza? Pessoal, boa sorte, que vocês com certeza sejam aprovados, chamados e que tenham uma ótima carreira como professores da SEDUC, beleza? Tchau, tchau e até mais! Clique lá